Cara, se tu viu os acontecimentos recentes, tu sabe que o que tá rolando com o Rames é coisa de maluco. Um cara que não conseguiu fardar jogando no São Paulo, que saiu do Raio Vallecano no meio da temporada europeia e que simplesmente só consegue render na Colômbia. E sim, eu sei que sempre foi assim. Ele sempre rendeu mais na Colômbia do que nos times. Mas, pô, desse jeito, pra ser rescindido o contrato dele com o Raio Vallecano, pra não fardar nem aqui no Brasil, cara, algo tá muito errado. E é decepcionante o fim que tá levando o Rames Rodrigues no futebol. Ainda mais se tu lembra que em 2014, naquela Copa do Mundo, tava lotado de craques por cada seleção, mano. Talvez seja a Copa que mais teve craques jogando, mais craques em campos. E o Rames conseguiu sair da sombra, do zero ali, e se destacar de forma absurda. A Copa do Mundo daquele cara é coisa de louco. Até hoje, o artilheiro daquela edição. Pô, ele jogou uma bola ali que todo mundo pensava que ele seria um cara gigantesco pro mundo do futebol. É basicamente a história de um artilheiro da Copa do Mundo que aparentemente desapareceu da noite pro dia. E bem, nascido em 12 de julho de 1991 em Cúcuta, Colômbia, Rames herdou sua paixão pelo futebol de seu pai, Wilson Rames Rodrigues Bedoya, que também era um ex-jogador de futebol, e a jornada como profissional de Rames começa em Ibagué, Tolima, quando ele cresce brincando nas ruas com a bola sempre nos seus pés. Seu talento brilhou intensamente e ele se tornou tão absurdo aos 14 anos que em 2006 ele conseguiu uma chance na segunda divisão da Colômbia, no Envigado. E ele fez história porque foi apenas o segundo colombiano mais jovem a jogar profissionalmente. A notícia do talento de Rames rapidamente cruzou as fronteiras e em 2008 o Banfield, o clube da Argentina, viu uma estrela em formação e apostou no jovem colombiano, e seu impacto foi imediato. Ele se tornou logo regular na escalação inicial após um estrondoso gol de longa distância contra o Rosário Central, que ele silenciou qualquer dúvida sobre sua habilidade. E como ele era um jovem se destacando em terras americanas, obviamente ia despertar interesses de clubes europeus, e com Rames não foi diferente, já que o Porto fez uma proposta para contar com o colombiano e conseguiu trazê-lo em 2010. E isso foi uma virada de jogo para o meio-campista colombiano. E aqui ele se torna um meio-campista mais letal no Porto, uma verdadeira máquina de fazer gols, o que incluiu um impressionante hat-trick na final da Taça de Portugal de 2011. Mas seu talento não se limitava a gols, ele se tornou um verdadeiro maestro ali no meio, com assistências e tecendo com magia, cara, as jogadas dele. E o resultado disso? Uma estante de troféus absurda, Copa da Europa, Supercopa, o título da Liga, a Copa da Liga e uma pá de elogios sobre suas performances. Ele também vence o Jogador Jovem do Ano de Portugal e a cobiçada Bola de Ouro portuguesa, e tudo isso apenas com 20 anos de idade. Então, como ele estava se destacando pra cacete no Porto também, então esquece, ele vai sair para outro time maior. Ou, se não for maior, um time com mais grana. E o Mônaco fez a primeira oferta pelo jogador, desembolsando 45 milhões de euros por Rames Rodrigues, tornando o jogador colombiano mais caro da história naquela época. Sua primeira temporada no Mônaco foi ok, mas ele não vence tantos troféus. Mas obviamente suas performances e gols ajudaram bastante o time do Mônaco a se classificar para a Liga dos Campeões. Até mesmo ele ganhou uma vaga no melhor time da Ligue 1 daquela temporada. Isso porque ele também liderou a liga em assistências. E essas performances garantiram ao jovem meia uma vaga na seleção colombiana para a próxima Copa do Mundo de 2014. Agora o grande momento, da sua carreira. E aqui o Rames não era mais uma estrela em ascensão, ele já tinha se consolidado como um craque no cenário do futebol. E a Copa dele é um absurdo, o que ele faz com o Japão, golaços, o que ele faz com o Uruguai, pelo amor de Deus, cara. Tu só não pode se esquecer que aquele gol contra o Uruguai ganha o prêmio Puskás do ano seguinte. Ele também vence a chuteira de ouro por seus 6 gols em 5 jogos nas partidas da Copa do Mundo, apesar da Colômbia ter sido eliminada pela seleção brasileira nas quartas de final. Mas ali, o Rames já tinha mostrado tudo na Copa do Mundo, que ele podia ser sim um jogador de elite. Então o Real Madrid
vendo a ascensão do jovem meia, já vai lá e quer garantir. E o Real Madrid é daqueles times que quase ninguém quer recusar, né? Uma chance de jogar num time absurdo com o Bale, com o Cristiano, com o Benzema, não dá pra recusar. E o James assina 6 anos de contrato por 63 milhões de euros o seu passe e ele se junta ao clube espanhol. E sua estreia foi triunfante, com o Real Madrid derrotando o Sevilla e levantando a Supercopa da UEFA. E sua primeira temporada no Real, ao contrário do que muitos pensam, foi sim muito boa. Ele faz 17 gols e dá 18 assistências em apenas 46 jogos. Cara, obter essas estatísticas na sua primeira temporada num time gigantesco como o Real não é nada fácil. E ele vence o prêmio de meio-campista do ano da La Liga. Só que aí, se tu lembra bem, esse Real não correspondeu tanto, já que o Barcelona contra o MSN domina a Europa e a Espanha naquele ano. Então, basicamente, o que restava para o Real era trocar de técnico. E chega o Rafa Benítez, conhecido por um estilo de pressão alta, intensidade, substituindo o Carlo Ancelotti. Essa mudança tática não combina em nada com o conjunto de habilidades do James, e o seu tempo de jogo caiu significativamente, embora ele ainda tenha tido um desempenho tranquilo, né, para uma temporada que ele mal joga, com 11 gols e 3 assistências na La Liga e na Liga dos Campeões. Então as frustrações aumentaram, ele começa a ter lesões, e uma nova mudança tática, já que chega Zinedine Zidane, porque novamente o Rafa Benítez não deu jeito naquele Real. E tudo isso o limitaram para apenas 28 jogos na temporada. O tempo de jogo não foi suficiente, né? Então James solicita um empréstimo para longe do clube na temporada seguinte. E já em 2017 ele é emprestado ao Bayern de Munique por 2 temporadas com a opção de compra para o Bayern. E aqui ele se reúne a seu antigo técnico, Carlo Ancelotti. Apesar dele ter iniciado um pouco mal, ele retoma sua forma, impressionando. Ele marca até mesmo contra o Real Madrid na Champions, em pleno Santiago Bernabéu. E ele desempenhou bem no empréstimo, saca? E o Bayern até queria contar com o colombiano. Porém, o James queria voltar para o Real, porque provavelmente ele queria se provar novamente no maior clube do mundo. E convenhamos, o Real empilhava Champions naquela época. Se o James conseguisse entrar no time de alguma forma, para ele era maravilhoso, mano. E é aqui que as coisas realmente dão errado, porque o James não consegue entrar no time e a sua última temporada no Real foi um desastre. O Zidane raramente incluiu o cara no elenco e essa falta de tempo de jogo, justamente, apesar do Real ter conquistado o título da La Liga, o James mal entrou em campo e mal jogou. E obviamente ele sabia que o Zidane e o Real Madrid não reconheciam ele como parte do elenco. E ele novamente toma a decisão de sair do clube, buscando novamente reviver sua carreira. E tu acha que quem quer contar com o James? Sim, novamente ele se reúne a Carlo Ancelotti, dessa vez no Everton, em 2020. E bom, esse Everton era coisa de maluco. James, Dominic Calvert-Lewin, ambos no auge, jogando muita bola. O Everton chegou até liderar a Premier League daquela temporada, depois veio caindo, e principalmente porque tudo azedou quando o Carlo Ancelotti sai do time e vai treinar o Real Madrid. Aqui pro James é simplesmente, eu não acredito nisso, cara. O cara me traz pro Everton e vai pro Real Madrid, aí é brincadeira. O Rafa Benítez foi escolhido para substituir o Carlo Ancelotti no Everton. E nesse ponto você começa a ver que parece que é má sorte, cara. Parece que é azar do James, que não é possível, mano. O cara que quer contar contigo não consegue te ter no elenco e chega um treinador que te escanteou no Real Madrid. Aí tá de brincadeira, né? E ele também acaba tendo lesões e tava claro, depois de uma temporada que ele não atrai grande interesse, não tinha espaço para o James na Premier League. Nenhum grande time queria contratá-lo, já que ele não estava no melhor nível. Ele fecha com o Qatar Al Rayyan em setembro de 2021. E ele também não consegue ter sucesso no Qatar, já que um ano depois ele tem seu contrato rescindido mutualmente e ele se junta ao Olympiacos da Grécia, onde sua passagem foi mais uma vez interrompida precocemente devido a lesões frustrantes que não deixaram malmente jogar por muito tempo, de forma consistente. Então, em 2023, ele chega ao São Paulo buscando novamente reviver sua carreira no Brasil, onde ele brilhou e teve seu ápice.
Mas novamente o Rames não consegue jogar, mal se sabia nem a posição que ele desempenhava melhor aqui, então não deu muito certo. Então ele rescinde com São Paulo e fecha com o Rayo Vallecano da Espanha, isso depois de uma Copa América em que ele se destaca e parecia que tudo ia dar certo novamente para o colombiano, mas não deu, já que ele teve o contrato rescindido essa semana, abandonando o time espanhol no meio da temporada, e pra mim isso beira o absurdo, mano. Como é que o Rames não consegue render tão bem em outros lugares e se destaca na Colômbia? É algo que eu nunca vou entender, sinceramente. Mas ao contrário de muitos, eu não vejo a carreira do Rames como um fracasso. Eu vejo que ele não atingiu o potencial que a gente esperava, mas o Rames é um craque. Ou um craque durante sua carreira e desempenhou bem. Talvez tenha tido azar em contar com técnicos que não queriam no elenco. Em contar numa época que o meia atacante, a posição dele, o 10, não existe mais. Talvez tenha sido um pouco de azar do nosso Rames e ele podia ter sido maior pro futebol em outro momento. Porque qualidade a gente sabe que ele tinha de sobra. Mas então, o que é que tu acha do Rames? Tu concorda ou não com a minha opinião? Ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.